3, continue a posição na direita. 3, 1, 4, 0 graus, 02, autorizado pouso na direita. Olá, tripulação! Daqui o Comandante Dantas, mais uma vez, e sejam bem-vindos para a nossa querida atualização do nosso canal, onde hoje vamos dar continuidade numa das últimas coisas que eu falei aqui no canal, que é sobre interpretação de cartas, especialmente falando ali dos tópicos que mais interessam para a ANAC. Tá? Então, lá na sua prova da ANAC, eu costumo falar para o pessoal, quando a gente está resolvendo as navegações, né, que é a parte grátis da prova, e tem gente que acaba torcendo o nariz para a parte de interpretação de cartas. Então, essa é a segunda aula. Tá? Eu vou tentar fazer um mix aqui de ANAC barra operação real, e vamos hoje falar da carta IAC. A gente fez a primeira aula, que era a SID, né, a carta de saída, agora a IAC, que é a de aproximação. E, se vocês quiserem, deixarem bastante comentários aí, compartilharem bastante, a gente vai fazer também a STAR, e por que não continuar depois? A STAR é a entrada, não é tão importante para a ANAC, nenhuma das provas da ANAC tem a carta STAR, mas acaba tendo ali em procedimentos, quando a gente vai entrar em uma terminal muito mais movimentada, uma entrada padronização, em uma terminal. Então hoje, carta de chegada, praticamente, se me falha a memória, todas as provas de ANAC têm carta de chegada, é uma das cartas principais para a sua prova e para sua utilização também. É uma carta por instrumento. Vamos pegar aqui então, obviamente, vamos começar aqui pela nossa descrição básica. A carta de chegada, a IAC, como o nome já diz, vem de Instrument Approach Chart, seria a carta de aproximação por instrumento, já está aqui descrito. Tá? Ela é basicamente uma carta que vai consistir em 3 pequenos trechos de aproximação para um pouso, é o que vai te trazer para um pouso, desde a aproximação até o pouso. Não da aproximação inicial, não de quando você começa a se aproximar do aeródromo, mas de uma aproximação já em torno do aeródromo. Então ela é dividida basicamente em 3 partes que a gente vai ver daqui a pouco. Existe um padrão, então, para que todas as aeronaves aproximando em torno de um aeródromo executem um determinado procedimento, de acordo com o que for entregue pelo controlador naquele dado momento. E a gente vai falar aqui de algumas variantes, então é bem importante essa aula aqui para vocês como um todo. Desde você estar começando o PPzinho, claro, não vai cair na sua prova da ANAC, ou se você curte voar no simulador de voo, inclusive comenta aí se tu curte simulador de voo, a gente vai marcar uns voozinhos online aí também junto. E, principalmente, para quem vai fazer o IFR de fato, seja o PP IFR, ou seja o piloto comercial IFR, ou seja o piloto de helicóptero IFR, todo mundo utiliza essa carta aqui. Então é uma carta que vai se basear ou em um procedimento convencional, rádio, ou seja, VOR e NDB, para ANAC NDB, para a vida real NDB já era. Ou é um procedimento GNSS, um procedimento baseado em posições de satélite, em coordenadas geográficas baseadas simplesmente em latitude e longitude, posições de satélites, ok? Bom, então vamos a rigor da nossa última aula, dar um briefing, dar uma visão geral dessa primeira carta aqui. Trouxe uma carta aqui da minha localidade querida, Goiânia. Então, nós temos aqui, eu dividi ela aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores, né? Essas cores representam diferentes setores dessa carta a conhecer, já estão aí na tela para vocês. Os 7 setores, começando pela cabeça da carta, assim como na carta de saída eu briefei, depois os procedimentos. Aqui é uma carta um pouco mais complexa do que a de saída, vocês vão ver isso aí, a de saída ela era mais curta, mais intuitiva, aqui podem ter algumas variantes a mais que pode dar um nozinho na cabeça, mas calma que a gente vai briefar ela todinha. Então os procedimentos aqui de azul, perfil horizontal de amarelo, perfil vertical aqui de vermelho, de roxo aqui os complementos, de azul novamente um azul mais escuro, os mínimos dessa carta, importantíssimos inclusive para decolar, depois eu falo disso aqui. E de laranja aqui, o rodapé não menos importante para você saber se essa carta está atualizada, é a que está em vigor num determinado momento, ok? Então, pessoal, eu trouxe 3 diferentes cartas, essa aula vai ser aqui, olhando para essa carta, inclusive vamos começar do começo, vamos aqui, ó. Então aqui a gente tem desde o cabeçalho da carta, da cabeça da carta, né, do head da carta, que seria
essa parte destacada de verde. Deixa eu pegar aqui o meu laser, que vocês conseguem ver. Vou dar um zoom para ficar melhor, depois eu vou destacando no vídeo. Então, mas vocês vão acompanhando comigo aqui com a mãozinha, ó. Então, aqui a gente tem quando você vai se aproximando, por exemplo, você está em uma região controlada, que nos grandes casos serão, né, para quando eu tenho um procedimento desse tipo, o controle já vai falar para você, olha, prepare VOR da pista 14, prepare ILS Zulu da pista 11 da esquerda de Brasília, prepare RNAV procedimento tal, um Charlie 2 para descida em Salvador. Falei Charlie 2, que é um negócio muito antigo, nem existe mais. Mas o controle já te indica qual será o procedimento, de novo, assim como lá na saída. Na hora que eu vou me aproximando, é nessa hora que eu vou entender qual é a pista em uso, para saber qual é o procedimento conveniente para aquela pista em uso, tá? E aí a gente vai começar a entender. Primeiro vamos brifar essa carta, então vem comigo aqui. Estão vendo a mãozinha aqui, ó? Se não tiver vendo a mãozinha, depois eu destaco no vídeo, mas eu acho que a mãozinha vai aparecer, ó. Então aqui a gente tem a IAC de Goiânia, do aeroporto Santa Genoveva Internacional, ICAO Sierra Bravo Golf Oscar, padrão. A elevação do aeródromo, 2.453 pés, elevação base do aeródromo, né? Porque claro que varia ao longo do próprio aeródromo, tá? E esse procedimento é o VOR da pista 1 no 4. Então, se o controle fala para você, prepare VOR para a pista 1 no 4, é esta carta que será utilizada, ok? É essa carta que você vai empregar nesse procedimento. Vamos aqui aprender negócio de verdade aqui. É igual uns caras que eu tô vendo dando uns baita migué aí. Depois a gente fala isso aqui, esse é lá nas lives. Mas enfim, tá tendo muita coisa rolando aí. Depois a gente conversa para falar das coisas alheias. Vamos descer aqui agora para a parte de... como é que eu coloquei aqui? Ó, procedimentos. Procedimentos. Dentro dos procedimentos nós vamos ter os procedimentos a serem tomados pelos pilotos. Tanto durante a aproximação, como por exemplo, vamos ver se eu consigo dar mais um. Não deu. Mas aqui, ó. Tanto quanto checar ATIS. A gente geralmente checa o ATIS antes de chamar o controle, até para poder entender o que está acontecendo, antecipar qual será o procedimento. Controle Anápolis, Torre Goiânia, Ground Goiânia, VOR de Goiânia, a frequência do VOR que baliza esse procedimento. Curso de aproximação final, 146, é o curso de aproximação, básico de FR também, né? Não vou voltar nesses básicos. O FAF, aqui tem algumas nomenclaturas que talvez a gente não fale ali, então vamos lá. FAF. Fixo de aproximação final. Esse cara é assim, é a boca do gol. É quando você está na finalzinha, já no último fixo, já é para estar alinhado no curso de aproximação final, ou seja, mirando a pista de fato, tá? E o FAF encontra-se, neste caso de Goiânia, 4.090 pés. Você vê que é um pouco alto, por quê? Porque Goiânia está a 2.450, vamos arredondar 2.500, 2.500 para 4.000, 1.500. Então nós temos um FAF, no fixo de aproximação final, nós temos 1.500 pés ainda acima da elevação do aeródromo, mas já vai combinar isso aqui tudo, vai ficar mais fácil. Mas vamos brifando parte a parte. Ainda aqui nos complementos, nas informações adicionais, perdão, nos procedimentos, né, a gente tem informações sobre o VOR, MDA e OCH. MDA, altitude mínima de decisão, então 2.960 pés. O que seria a MDA? Ao longo da minha... Vai fazer sentido quando a gente observar o desenho também, o avião seguindo ali. Ao longo da minha descida, eu venho, eu tenho que ter contato visual com a pista na MDA. Eu não posso descer além da MDA sem contato visual com a pista. É realmente a menor altitude onde eu vou decidir optar por arremeter, iniciar o que nós chamamos de aproximação perdida, que é o procedimento de refazer a aproximação, de fato perdemos a aproximação, ou prosseguir para o pouso com a finalização visual ali de fato, ok? Isso é MDA. E OCH, altura livre de obstáculos. Então é uma altura de 520 pés, eu estarei livre de obstáculos neste procedimento, ok? Neste segmento todo que a gente vai ver dali a pouco.
Temos algumas instruções de aproximação perdida, então a aproximação perdida, subir para 7.000 pés, manter radial 1,46 do VOR Goiânia, GNV, até cruzar 4.000 pés. Cruzei 4.000 pés, curva à direita pro 310 até interceptar radial 271 do VOR Goiânia, GNV, até o fixo Imbir para espera. É um fixo provavelmente de espera, a gente já descobre. 2. Velocidade indicada máxima 180 nós até interceptar radial 271 do VOR GNV. Então manter 180 de máxima, isso para um jato é um beliscãozinho, né? Então se arremeteu, deu potência num jato, você já dispara, vai querer dar 200, 220, 30, 50. Então aqui é para se manter 180 nós de indicada até interceptar radial 271 do VOR. Ou seja, são todas as instruções, como é a palavra? Fugiu a palavra. É muito instintivo voar em instrumento, porque o negócio está todo lá, é só você executar e, claro, saber executar de dentro da sua aeronave, né? Mesmo as informações virão em inglês aqui embaixo, então nenhum remark, nenhuma informação adicional. E aí nós temos o perfil horizontal da nossa carta aqui de amarelo. Para o perfil horizontal, nós temos que tomar alguns cuidados. Primeiro, nesse perfil horizontal está descrito também a altitude mínima de setor, a MSA, altitude mínima de segurança para os determinados setores. Então, observem que eu vou ter aqui o VOR e às vezes a gente vai ter uma cruzinha aqui, assim, ó, indicando diferentes altitudes mínimas para diferentes setores, dependendo de onde eu venho, manter uma altitude mínima. Nesse caso, se não tem essa cruzinha, é porque o valor que está indicado vale para todos os setores. Então, isso aqui cai demais na prova da ANAC, a MSA será tanto, ou às vezes até cai assim, você vai descer até a MSA. Qual é a MSA? Bem facinho, sempre vai estar nesse quadrinho, nem sempre esse quadrinho está posicionado aqui, ele pode estar do lado esquerdo, pode estar embaixo, depende da disposição da carta, do ano da carta também. Então, nesse caso, nós temos uma altitude mínima de 5.100 pés, isso garante segurança, tá? Num raio de 25 milhas do VOR e DME. Então, em torno desse VOR, que é o base, que é o que baliza todo esse procedimento, 25 milhas em torno dele, 5.100 pés me garante segurança sem bater em nenhum obstáculo, por exemplo. Ok? Observem que está 5.100 pés. O que isso quer dizer? Que está ajustado o QNH. Você ajustado o QNH, não me vá estar com ajuste 1013 e ler 5.100 no seu altímetro, porque aí você pode estar em desacordo, entrando num risco, mas daí já é operação prática, também vou deixar para depois. Outra informação importante é sobre as notas. Então aqui nós temos DME Required, que seria para fazer esse procedimento, por mais que ele seja um procedimento VOR, a sua aeronave requer um DME para fazer esse procedimento, porque ele está todo baseado em distâncias. Vocês vão ver, hoje a maioria é assim. Vocês vão ver isso aqui abaixo. Bom, vamos aqui a parte principal nossa aqui, que são as conexões. Nós teremos fixos sempre chamados fixos de iniciais de aproximação. Então você consegue perceber que eu tenho 3 fixos iniciais de aproximação, que são os chamados IAF, Initial Approach Fix, falando em inglês meio, pra vocês entenderem em português. Initial Approach Fix, seria o fixo de aproximação inicial. Por que são 3? Porque cabe ao piloto em comando entender de onde eu venho para por onde eu inicio esse procedimento. Quando um aeroporto, quando uma cidade possui uma STAR, que é a carta de aproximação de terminal, que eu venho me desconecta praticamente do nível de voo e eu venho em descida até chegar na terminal, chegar na boca do procedimento, a STAR se conecta com um fixo inicial. Então você vem desde a hora que você sai lá do FL 350, descendo até chegar no fim da STAR, que bate com o começo da IAC. Então esse aqui é por onde eu entro nesse procedimento, nos fixos de entrada, né, os fixos iniciais. E por que são 3? Vou dar um exemplo rápido. Olha, aqui fica claro que,
pelo esse desenho lateral, o norte verdadeiro está para cima. Se você sabe 2% de geografia, então se aqui está Goiânia e o norte está para cima, vou dar alguns exemplos. São Paulo, obviamente, vai estar a sudeste, vai estar aqui São Paulo. Sei lá, Brasília vai estar a nordeste, vai estar aqui Brasília. Tá? Então vamos melhorar esse desenho que eu estou fazendo? Então vamos pôr aqui, ó. São Paulo, se aqui é Goiânia. São Paulo estaria, pondo só na carta, tá? São Paulo estaria mais ou menos aqui assim. Brasília estaria mais ou menos aqui assim. Sei lá, Porto Seguro estaria mais ou menos aqui assim. E, sei lá, Campo Grande ou Cuiabá, né, estariam para cá, para essa região. Sei lá, Manaus estaria mais ou menos aqui. Então, independente de onde eu vier, dependendo de onde eu vier, vai ser mais interessante entrar em um lugar. Ó. Se eu venho de Manaus, eu já caio nesse fixo de entrada aqui. Ó. Se eu venho de Brasília, opa, eu vou entrar por aqui. Ó, se eu venho de São Paulo, eu não vou atravessar o aeroporto de Goiânia para entrar lá, não faz sentido. Muito menos vou atravessar para cá, ó, que eu vou jogar uma contramão para quem está já na final aqui, ó. Consegue entender? Então, se eu venho de São Paulo, o que eu vou fazer? Eu vou mirar para cá e esse vai ser o fixo de entrada. Entende? Então, o controle vai te pagar isso quando o controle estiver te auxiliando, mas já saiba que esses fixos têm a ver com de onde você vem para por onde você começa o procedimento para ficar mais adequado, certo? E daí, isso aqui é um procedimento DME, então se, por exemplo, eu vou ingressar nesse procedimento pelo fixo INBIR, vai? Então, esse é um fixo de entrada. Initial Approach Fix, fixo inicial. Então, eu inicio o procedimento assim que eu chegar aqui. E como é que eu sei que eu estou no fixo INBIR? Porque eu tenho algumas indicações. Essas indicações serão, primeiro, a radial 271 de GNV, que é o rádio Goiânia. Então, estou na radial 271 de GNV. Olha lá, isso é um indicativo. Mas para saber que eu estou no INBIR, eu preciso cruzar informações. Estar na radial 271, eu posso estar aqui, posso estar aqui, posso estar aqui, posso estar nele, posso estar depois dele. O que me garante que eu estou nele? Olha aqui, ó, D12GNV. Quer dizer que eu estou a 12 milhas do DME GNV. Então, quando o meu DME falar que eu estou a 12 milhas e eu estiver na radial 271, aí com certeza eu só posso estar nesse ponto. Nenhum outro ponto da radial 271 está a 12 milhas de GNV. Então, é nesse ponto que eu vou estar no fixo INBIR, bonitinho, bem aqui. E aí eu começo a fazer um arco, como é padrão do arco, vocês se estão aqui nessa aula, provavelmente não fizeram a prática ainda, mas um arco DME, eu já mostrei, eu acho, em algumas aulas, ou não lembro se eu já fiz live falando sobre arco DME, mas enfim, tu vai fazer o seu arco, começando daqui, mantendo 12 milhas, ó, o arco tem 12 milhas de Goiânia o tempo todo, fazendo a sua curva bonitinha aqui, até você convergir para cá. E olha como todos os fixos iniciais, seja o Ponça lá a norte, seja o Unlis aqui a noroeste, seja o INBIR aqui a oeste do VOR, todos eles vão convergir para o mesmo lugar, que é o fixo intermediário. Olha lá, já centralizando todo mundo, independente de onde eu vier. O cara de Porto Seguro mirou para cá e veio. O cara do norte veio para cá, de Palmas, de Porto Nacional, veio para cá, tá aqui. O cara veio do sudeste para cá, mirou aqui, tá aqui. Convergiu pro IF, pessoal. IF, que é o fixo intermediário. Intermediate Fix seria o fixo intermediário, que no caso aqui é DANRO. E eu não falei, claro, mas vou falar agora, desse número que está embaixo, né? Pode ver que o Ponça, o Unlis e o INBIR, todos eles estão a 7.000 pés e uma barra embaixo. O que essa barra embaixo quer dizer? Que no mínimo, por isso por baixo, eu tenho que estar a 7.000 pés quando eu bloquear esses fixos. Não posso estar abaixo de 7.000 pés. No mínimo a 7.000 pés. E aí eu venho em descida para chegar no fixo intermediário, no DANRO, a 5.500 pés no mínimo, ok? Vale lembrar que se não tivesse esse pauzinho embaixo, seria recomendável. Se tivesse esse pauzinho em cima, seria
no máximo, não no mínimo, tem que estar no máximo nessa altitude. Se tiver a barrinha tanto embaixo quanto em cima, isso indica que é obrigatório, compulsório estar neste fixo, nessa altitude, ok? Então, aí a gente vem convergindo aqui para o fixo Dunro, trazendo o meu DME para 11.3, ou seja, jogando, né, aí já é coisa de procedimento, mas fechando a curva de modo a me aproximar do VOR, tá? E daí, chegando no Dunro, eu vou aproar então de vez o curso 146, que olha lá, era o meu curso final, mirando o fixo de aproximação final, que cá está, que é um SAP, fixo de aproximação final. Tá aqui esse rapaz, ok? Que me leva de fato então para a aproximação final e pouso, é onde eu vou me ajustar para tentar ver a pista, seguindo agora o perfil vertical que está aqui embaixo. Aqui no perfil vertical, claro, eu pulei algumas outras coisas menos relevantes, como por exemplo escala, informação de norte magnético, variação anual, aqui e tal, outros aeródromos e tudo mais. A própria frequência do rádio de Goiânia, que está indicada aqui, né? A GNV é o rádio de Goiânia, VOR, pá, beleza, é um VOR com DME, por quê? Porque tem um quadrinho, vocês já sabem lá da navegação, né? Então você vê que eu fiz aqui um desenho horizontal no meu exemplo, ingressando pelo fixo de aproximação inicial, convergindo para o fixo intermediário e por fim vindo para o fixo de aproximação final. Aqui as distâncias entre fixos, aqui os rumos magnéticos, que nesse caso coincidem com o curso de aproximação. Logo após o rádio não é curso, é radial. Mas aí a definição também lá das nossas aulas, né? Pode ver que teria a mesma informação para todo mundo, tá? Radial 355 de Goiânia para indicar o fixo Ponça, ou até para o fixo Unlis. Aí, se eu já estou no curso 146, ele é uma linha reta, então a radial só pode ser 180 graus defasada, ok? Então 146 mais 180, que daria 226. Não, 326, perdão. 326 seria a minha radial para entender que eu estou, por exemplo, no fixo de entrada Unlis, se fosse ele o meu ponto inicial aqui, ok? Bom, descendo para o perfil vertical, nós temos a altitude de transição indicada nessa carta, então a TA, muito importante, cai em quase toda a prova também, a altitude de transição nessa carta para Goiânia, então é 7.000 pés. Ok? E aí eu vejo o perfil vertical. Então, ó, eu consigo acompanhar simultaneamente, conforme o meu voo vai evoluindo. Entrei pelo Imbir. Aí agora eu convergi para o Dunro. Aí este Dunro é onde começa aqui o meu perfil vertical. Eu sei que entre o Dunro e o FAF, galera, é representado por essa cruzinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Muito atentos nessa cruzinha, que ela é importante para a prova. Ele é o FAF, o fixo de aproximação final é representado por essa cruzinha, esse xizinho aqui, tá? Entre o Dunro e o FAF, que é o Dunro e um SAP, ou seja, daqui para cá, estima-se então que eu faço uma descida para 4.000 pés ali, ó. Então, no mínimo, né? Olha lá, como eu tenho um mínimo de 4.000 pés nessa descida de Dunro, que é entre 5.500, chega lá no fixo de aproximação final a 4.090, 4.000 no mínimo. Segue a minha descida do FAF para frente, ó, já quase não tem como mais ver no perfil no horizontal, porque eu já estou, né, de cara para a pista. Mas aqui no vertical eu consigo ver bem, ó. Eu sigo no curso, aplicando um glide path, que seria o ângulo, né, de 3 graus. Tá? Isso vai me dar um gradiente de 5,2%. E aí eu vou descer até a MDA. Que a MDA eu já vi lá aqui, ó. Consegui ver ela aqui, ó, 2.960. Se não tiver aqui, tá lá embaixo, já eu mostro. Ok? Porque tem várias e várias cartas também, então tem diferentes tipos. Então eu vou descer até a MDA. Na MDA eu devo ver a pista. Se eu ver a pista, eu prossigo o pouso. Se eu não ver, eu vou mantendo a MDA até, se eu não ver, eu iniciar a aproximação perdida, que é representada por esses tracejados aqui. Ok? Ele me fala a elevação da cabeceira, 2.446. E este é o nosso perfil vertical de descida, tá? Aqui embaixo nós temos a distância to THR. Se você ver, THR é threshold, que seria a cabeceira. Então, a distância até a cabeceira 14, por exemplo, estando no fixo intermediário, é 10 milhas. Para o GNV, para o VOR, para o DME, a distância é de 11,3 milhas. Então tem a distância até a cabeceira e a distância até o DME, o VOR, né? O VOR e DME.
pode ver claramente no perfil horizontal que a cabeceira está primeiro que o VOR. O VOR está lá na outra cabeceira quase. É uma particularidade de Goiânia. O VOR está lá na outra cabeceira. Então, obviamente, o VOR vai estar mais distante do que a cabeceira. Então, por isso eu tenho aqui, ó, para a cabeceira 1 no 4, distância 10 milhas. Para o VOR, 11,3. É quanto tem que estar marcando no seu instrumento. Você tem uma referência. Aqui, a mesma coisa, as distâncias vão caindo. No FAF, eu estou a 5 milhas da cabeceira e a 6,3 de DME. Ok? Na MDAzinha, lá no limite, eu tenho que estar 1,5 milha. Aí, se eu não vi, aí realmente o negócio está bem feio visualmente. Então, 1,5 milha da cabeceira, que vai dar uns 2,8 quilômetros, e 2,8 milhas do VOR marcando no rádio. Quando eu cruzar a cabeceira, o cruzamento da cabeceira, em cima, zerou, estou em cima da cabeceira, meu DME vai estar marcando 1,3 milha de distância, porque está lá do outro lado da pista. Entendeu? Então, bem legal, esse é o nosso perfil vertical. Aqui de lilás, de roxo, eu coloquei alguns complementos. Esse aqui não tem muito nas provas de ANAC, porque eram cartas mais antigas, o padrão era outro. Mas é também um auxílio, essa parte aqui tinha. Essa aqui era mais rara um pouco. Mas é um auxílio também, é um complemento a esse perfil de descida. Então você tem um SAP, que está aqui, o fixo de aproximação final, e um plano de chegada na pista, ó, 4 milhas, comece em um SAP, 4, 3, 2, 1,5, cabeceira. As altitudes que você deve estar, 4.090, é uma progressão ao longo dessa descida na reta final. 4.090, 3.770 pés, 3.450, 3.133, 2.960, altitude da pista. Ok? Em altura, ele vem dando os indicativos de altura também, convertendo para altura. Menos usado um pouco, mas está aí para você ter um bom procedimento bem estudado da região. E aqui a ANAC ama esse quadrinho aqui, ó, que seria a razão de descida que você deve empregar na aproximação final. Então aqui ele fala um SAP. Um SAP é justamente o nosso fixo de aproximação final. Dali para frente, então, é considerada aproximação final. Qual é a razão de descida? Baseada na minha VS, para a aeronave fazer uma descida, um planeio perfeito. Se eu tenho uma VS de 90 nós, é 500 pés por minuto que eu devo empregar. Se eu tenho uma VS de 110 nós, 600 pés por minuto. Então, a razão que você deve empregar na final vai crescendo conforme a velocidade vai aumentando, obviamente, porque se eu estou mais rápido, eu me aproximo mais rápido da cabeceira. Então, obviamente, eu preciso descer mais rápido também para a altitude bater, para o cálculo fechar. Então, a ANAC ama isso aqui, tá? Muito. Uma aeronave na final com velocidade de 150 nós, deverá empregar razão de descida de quanto? É só bater o olho, 800 pés por minuto. Ok? Às vezes ele fala o tempo do FAF ao MAPT, que é do fixo final, até o Missed Approach Point, que seria o ponto de aproximação perdida, né? Então, que nesse caso aqui é o próprio VOR, ó, tá vendo? Você chegou no VOR, MAPT, Missed Approach Point, ponto de aproximação perdida, é o ponto onde eu inicio a aproximação perdida e inicio aquele procedimento aqui, ó. Subir então para 7.000 pés, manter radial 146, aí eu faço isso se eu for declarar aproximação perdida, ok? E aí, não menos importante os mínimos, pelo contrário, isso aqui também é extremamente importante, os mínimos, ok? Os mínimos, eles dependem da categoria da aeronave, claro, porque uma aeronave, um Airbus A380, se aproxima muito mais rápido do que um Cessna 172. No mesmo procedimento, os dois fazendo o mesmo procedimento. Vamos supor que os dois estivessem fazendo esse procedimento. O A380 vem a 180 nós. O Cessna 172 vem a 90 ali, 80 na descida, né? Então o que acontece? Obviamente, eu tenho que ter parâmetros diferentes para esses dois caras. Então a gente categoriza as aeronaves, você já deve fazer isso, você está bicando aqui no IFR, é porque uma noção do VFR você já tem. Então lá no seu PP você aprendeu durante o curso prático a categorizar as aeronaves. Performance A, Performance B, minha aeronave categoria A, categoria B, categoria C. Então, baseado na velocidade, né, e tudo. Então, neste caso aqui, straight in, seria chegada direta, pouso direto.
ok? Tem umas particularidades, mas aí eu falo em outras aulas para vocês. Categoria A, B, C, D e E, para todos, a minha MDA será 2.960. Às vezes é diferente, aí ele dá uma quebrada aqui assim, ó, por exemplo, se ele tivesse uma quebra aqui, aí teria uma categoria para o A e para o B, e aqui uma categoria para o CDE, por exemplo, entendeu? Aqui nesse caso de Goiânia, não. Então, para todos, MDA 2.960, altura livre obstáculo 520 pés. Aqui nós temos as distâncias, ó, de visibilidade que devem ser seguidas, tá? Então, visibilidade, olha aqui, ó, como eu falei, ó, categoria B, 1.600 metros, categoria CDE, 2.400 metros. O que isso quer dizer? Uma aeronave maior tem que enxergar mais longe, porque ela é mais rápida, então ela chega mais longe mais rápido. Então, ela precisa enxergar mais do que uma aeronave categoria A e B. Aqui é a visibilidade. A visibilidade para esse procedimento é de 1.600 metros para a categoria A e B, e a visibilidade mínima, que tem que estar na meteorologia no momento, para a categoria C, D e E, é de 2.400 metros. Entenda-se, olha que importante do voo por instrumento. Determinado dia do mês, da semana, o aeroporto de Goiânia baixou uma névoa úmida muito pesada e ficou com visibilidade de 2.000 metros. 2.000 metros de visibilidade. Ora, neste momento, aeronaves categoria C, D e E estão restritas. O aeroporto não fechou. Olha como é diferente do voo visual, né? O aeroporto não fecha, porque a visibilidade é 2.000 metros. Mas restringe categoria C, D e E, que precisavam de uma visibilidade de 2.400. Agora o Cessninha, que é categoria A, consegue operar IFR nesse aeroporto, porque ele precisa, segundo esse procedimento, de 1.600 metros de visibilidade, e ela está com 2.000, ou seja, a visibilidade está maior do que o mínimo para essa categoria. Então ele pode voar. Olha que legal. E nesse seria um caso onde fecharia o aeroporto para um Boeing 737, mas não para um Cessna 172, por exemplo. Então aqui é os meus indicativos de visibilidade. Esse NIL, tanto de um lado quanto do outro, daqui também, ó, NIL daqui é porque não tem publicação, tá? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho ALS barra no ALS barra RVR ALS em metros. Então vamos deixar mais claro isso aqui. Ó, ALS, aí tem uma barra, aí tem no ALS, aí tem uma barra, RVR ALS. Então, ALS é o sistema de luzes de aproximação, aquelas luzes de precisão. Esse aeroporto não possui, o aeroporto de Goiânia não possui. Se não possui a luz, não possui, obviamente, uma publicação de visibilidade para essa luz, ok? Por isso que tem esse NIL, não existe publicação. No ALS, não tem, considerando sem ALS, Goiânia não tem ALS, então tem a publicação, que é os 1.600 metros de visibilidade, ou 2.400 para as categorias C, D e E, tá? E o RVR ALS, que é se eu tivesse um alcance visual na pista, mas também não tem disponível nesse aeroporto, então também fica o NIL. Eu teria uma publicação para RVR também de mínimo aqui. Fechou? Circular, paracircular, importante, é quando é um procedimento que não se usa mais, então caiu meio que em desuso. Em alguns casos você pode ver na prova da ANAC cai, mas se você tivesse um procedimento paracircular, o aeródromo, depois eu explico melhor disso aqui para não ficar muito extenso, já ficou. Mas aí eu teria essas publicações referentes ao procedimento paracircular aqui também. Uma MDA diferente, um OCH diferente. Teria essas publicações, no caso aqui não tem, ok? E aí, por último, eu tenho aqui a data do ciclo do AIRAC, que é informações do meu rodapé, sobre data disponível e tudo mais, bem como outras informações aqui relevantes para essa carta. Pessoal, fiz um briefing de uma carta, eu espero que vocês tenham curtido. Ó, eu falei tanto que eu tinha previsto trazer 3 cartas para vocês. Uma convencional, que está brifada, então brifei todos os setores da convencional. Uma de precisão, que seria um ILS, que eu trouxe até São Paulo, tá vendo? E uma de GNS, né, de GNSS, que é de satélite, um RNP, baseado em performance, procedimento baseado em performance.
todas elas têm mais ou menos o mesmo desenho, tá vendo? Aqui no RNP e tal, tem algumas nomenclaturas diferentes, inerentes a este procedimento. Vai ter uns negócios um pouquinho diferentes aqui. Mas o sentido é o mesmo. Só que, pessoal, eu não vou falar isso aqui porque eu achei que eu ia falar aquilo ali em 10 minutos. Eu não estou monitorando o tempo, mas eu estou falando há bastante tempo. Eu sei que essa aula já se prolongou e não é o objetivo. Então, eu vou encerrar por aqui. Pedir para você deixar no comentário o que você achou e se você quiser uma segunda parte com outras explicações de outras cartas, deixa aí pra gente que eu trago em outra publicação. Não esquece de apoiar o canal aí pra gente. Estamos aqui sempre na escuta, todos os links lá na descrição. Faz aquele que manda a cartilha, que é curtir, compartilhar com a galera, comentar. Faz de tudo para engajar aí que a gente tá aqui trazendo conteúdo para você sempre. Vou ficando por aqui hoje, qualquer coisa, mandem aí que a gente responde. Aquele abraço, aqui o Comandante Dantas na escuta.